Livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 6, está escrito assim: Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Que palavra gloriosa, não? Palavra profética. Palavra poderosa, anunciando o desejado das nações, aquele através do qual todas as nações seriam abençoadas, aquele através do qual a glória do Senhor seria manifesta, aquele que é o príncipe da paz. Ageu profetiza a um povo que está diante de lutas, de adversidades, de obstáculos, tempo difícil, mas o Senhor o usa com uma palavra de ânimo, com a palavra de alento, com a palavra que levanta, que sustenta. Eu não sei quais são as lutas que você tem passado, mas o desejado das nações já veio. Ele é o príncipe da paz. A glória dele vai encher o teu coração. A paz que excede a todo entendimento vai te envolver e ele vai operar na tua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você crê também que o Senhor vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vá derramando agora a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar. O homem não tem nada a dizer. Todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro. Que eu diminua, o Senhor cresça. Remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender, amém? Muito bem, antes de chegarmos aqui nos dias de Ageu, nós temos que voltar um pouquinho na história para compreendermos o contexto, não é? O versículo 9 aqui lemos falando a respeito da última casa. É porque houve uma primeira casa. Que casa é essa? Do que o profeta está falando? Ele está se referindo ao templo que foi construído por Salomão. O rei Davi havia preparado todo o recurso necessário para a construção, ele mesmo havia colocado no coração esse desejo, porém, o Senhor falou com ele que não seria ele quem iria construir o templo, mas sim seu filho Salomão. E Salomão levanta uma construção monumental, algo que era esplendoroso. Estamos falando de uma construção de pouco mais de 2.900 anos, uma construção que foi utilizado materiais extremamente caros, ouro, prata, pedras preciosas, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Para você ter uma ideia, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, um levantamento à luz da Escritura Sagrada. Se nos dias atuais fôssemos levantar, alguém fosse construir o mesmo templo que Salomão levantou, seria necessário a bagatela de 7 bilhões de dólares. Tomando por base que o dólar no nosso país está nesses dias numa cotação de pouco mais de R$5, estamos falando aí de pouco mais de 35 bilhões de dólares para que a mesma construção, do jeito que Salomão fez, fosse construída. No dia da inauguração, foi tudo preparado,
No dia da inauguração, louvaram, tocaram instrumentos, apresentaram sacrifícios e veio a glória de Deus, encheu a casa, conforme diz lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 6, capítulo 7. Todo mundo caiu de joelhos, a glória do Senhor encheu. Mas depois da morte de Salomão, você conhece a história, não é? O reino foi dividido. Não era mais um reino único, se dividiu. E a história vai nos mostrar que alguns descendentes de Salomão permaneciam fiéis a Deus, vinham a onda de avivamento e despertamento, servia a Deus, buscava a Deus, se inclinava a Deus, obedecia a palavra, mas outrora vinha outros que negligenciavam a palavra, se esqueciam de Deus, viviam na idolatria, proibiam o culto, serviam a outros deuses, e assim vai essa oscilação. É o que nos traz o livro de Reis, é o que nos traz o livro das Crônicas. Mas chega a determinado período da história que a apostasia se agrava de uma tal maneira que Deus permite que o inimigo venha. O rei Nabucodonosor leva o povo de Deus cativo à Babilônia. E o cativeiro vai durar 70 anos. Lá na Babilônia, diz o Salmo 137, que quando chegaram lá os cativos, junto aos rios da Babilônia, sentaram e choraram, lembrando de Sião. Os que levaram cativos diziam: cante louvores, cante aí, cadê a alegria? E eles não conseguiam cantar, só choravam, só se lamentavam. Mas mesmo lá na Babilônia, Deus usa o profeta Jeremias para enviar uma carta. Jeremias 29, o capítulo 29 de Jeremias é uma carta enviada aos cativos na Babilônia, dizendo, do versículo 10 diante: passados 70 anos, eu vou visitar vocês. Os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês são de bem, são de paz. Vocês irão me buscar de todo o coração, irão orar e vão me invocar, e eu vou trazer vocês de volta. É então que Deus muda o governo da Babilônia. Saem os babilônios e entram os medo-persas. Deus move então o coração do rei Ciro. É o capítulo 1 do livro de Esdras. Ciro faz um decreto autorizando o regresso do povo, que o povo de Deus voltasse a Jerusalém, mas no decreto consta de maneira clara: o povo deveria voltar, e a primeira coisa a fazer era reconstruir o templo que foi derrubado por Nabucodonosor, pelos babilônios. Essa era a prioridade, essa era a ordem do rei. Regressam então, chegam de volta depois de 70 anos de cativeiro, chegam de volta a Jerusalém. Só que nesse período já não tem o mesmo recurso que Salomão tinha, já não é mais o reino inteiro, é só Judá. Judá eram duas tribos, Judá e Benjamim, não tem o mesmo recurso, não tem o mesmo vigor, não estão do mesmo jeito como quando antes, chegam com alegria. Mas quando eles decidem se dedicar a Deus, levantar o templo, e por que Deus moveu o coração de Ciro nesse sentido? Porque Deus já havia deixado claro que a palavra dele, a presença dele, o reino dele, a obra dele tinha que ser prioridade na vida do povo. O povo chega, constrói o altar, consagra o altar, só que os inimigos se levantam. Os inimigos começam a atrapalhar. E, amados, é necessário compreendermos: quando colocamos no nosso coração servir a Deus, o inimigo se levanta. As lutas vêm, as dificuldades vêm, é necessário compreender. Não há como servir a Deus sem o inimigo se levantar contra, sem os problemas virem. Então, se eu sei que o inimigo virá, eu tenho que combater, eu tenho que lutar, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar armado com a armadura de Deus, eu tenho que estar revestido pelo poder de Deus. Estamos em guerra, a batalha é espiritual. Mas muito bem, o inimigo se levanta. E o povo, pouco a pouco, vai esfriando. O inimigo consegue paralisar a obra. A obra fica parada por mais de uma década. O povo esquece de Deus, da construção. Aos poucos, aquela fé, aquele fervor que chegaram: vamos a Jerusalém, vamos buscar a Deus, reconstruir o templo, adorar a Deus, Deus será conosco. Aquilo vai arrefecendo, vai diminuindo, e dali a pouco, cada um só se preocupa com a sua própria casa. É nesse cenário, é nesse contexto que Deus levanta Ageu. Ageu já não é nenhum garoto, Ageu já é idoso, já é um homem que tem mais de 70 anos de idade.
Mas Deus levanta ele com unção, Deus levanta ele com ousadia, Deus levanta ele com a palavra profética. Por isso que ele diz, Ageu capítulo 1, vamos ler aqui, fiz esse resumo para você entender o contexto. Ageu capítulo 1, versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Então, o povo de Deus construiu o altar, apresentou o altar, mas parou aí. Não terminaram a construção, pararam. O tempo foi passando, cada um cuidou da sua casa. E a sua casa tinha acabamento, cada um nas suas casas tinha forro, estava um negócio bonito, só que a casa de Deus, a obra de Deus, estava literalmente abandonada. Imagine aí uma construção abandonada há mais de 10 anos. Já tinha mato, já tinha capim, estava largado, estava deserto, estava abandonado. É assim o contexto. Deus então usa o profeta para dizer, vocês estão se preocupando com a casa de vocês e deixaram a minha obra de lado, deixaram o meu reino de lado, a minha casa de lado. Olha o que vocês estão fazendo. O povo estava deixando Deus de lado e ao mesmo tempo estava empobrecendo, estava passando dificuldades. Olha o versículo 6. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte, trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Olha só, Deus então usa o profeta para dizer, dê prioridade para mim, coloque minha obra em primeiro lugar, coloque a vida comigo em primeiro lugar. O povo é incentivado, é encorajado a buscar a Deus. Além disso, Deus usa o profeta para trazer o diagnóstico da causa. Versículo 9. Olhastes para o muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Haviam abandonado a Deus. Os céus estavam retidos. Deus havia deixado claro lá em Deuteronômio 28, se houvesse obediência, se houvesse uma aplicação de um coração sincero em servir a Deus, bênçãos viria. Mas se houvesse desobediência, rebeldia, maldições viriam, era céu de bronze, era terra de ferro, é o que o povo está vivendo. Porém, Deus incentiva, inclusive, a liderança, que é Zorobabel e Josué, versículo 12. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Um povo que tem temor de Deus, não tem temor do inimigo. Um povo que tem temor de Deus, sabe que o seu Deus é vivo e é poderoso. Agora, quando a pessoa perde o temor de Deus, tem temor do inimigo. Era o que o povo vivia. O inimigo havia colocado medo, pânico, pavor, a obra paralisou. Agora, à medida que ouviram a palavra do Senhor, o temor veio ao coração, o renovo veio, o fortalecimento veio. Então, diz o versículo 13, então Ageu, embaixador, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Deus então levanta Zorobabel, Deus então levanta Josué, eles aplicam o coração, eles começam a se dedicar, eles começam a trabalhar, a obra vai acontecendo, só que eles não dispunham do mesmo recurso, eles não dispunham da mesma mão de obra. Enquanto no primeiro templo era algo luxuoso, esplendoroso, que enchia os olhos, tinha ouro, tinha prata, tinha marfim, tinha porcelanato, tinha de tudo. Nesse segundo templo, é madeira, é pedra bruta, a construção é mais simples. Quando eles estão edificando, o povo começa a olhar e começa a pensar o seguinte, capítulo 2. Deus
usa mais uma vez o profeta, um mês depois, capítulo 2, versículo 3. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Havia gente que tinha visto o primeiro templo. Havia gente que havia ido no primeiro templo, conhecido o primeiro templo, e agora estão vendo o segundo, estão comparando. O primeiro era lindo, o primeiro era magnânimo, o primeiro era imponente. Esse é simples, esse é feio. A construção não é bonita, não enche os olhos, não chama atenção. Começaram a comparar e menosprezar essa segunda construção. Deus então usa o profeta para dizer, capítulo 2, versículo 4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Deus não estava preocupado com a matéria-prima da construção. Deus não estava preocupado se naquele templo que estava sendo construído ia ser pedra, ia ser madeira, ia ser reboco simples, ou ia ser ouro. Ele não estava preocupado com isso. Ele vai dizer pouco à frente, minha prata, meu ouro. Eu não estou preocupado com prata, eu não estou preocupado com ouro. Eu quero ver o teu esforço, eu quero ver a tua busca, eu quero ver a tua dedicação, eu quero ver o teu empenho, eu quero ver o teu coração me servindo, eu quero ver o teu coração se alegrando. Como Deus disse a Samuel quando fora na casa de Jessé, não olhe para a aparência. Deus não vê como o homem vê. Deus vê o que está no coração. O povo olhava, o que é que estava diante deles? Uma construção feia aos olhos, simples, de material simples, comparando com outra esplendorosa, que tinha muito bronze, que tinha muitas pedras preciosas. Deus não está preocupado com a construção, Deus está preocupado com o coração do seu povo, que estava afastado, que estava longe, que precisava voltar, que precisava buscar, que precisava se esforçar para servi-lo e servi-lo com alegria. Oh, querido, nesses dias não tem sido diferente. Nesses dias o que tem de gente que está com o coração longe de Deus, porque a situação está aí, a pandemia está mais de um ano, as lutas estão aí, a depressão está aí, as mortes estão aí, já tem mais de 500 mil, e tem problema para todo lado, e a luta para todo lado, e muita gente sem perceber está esmurecendo, está enfraquecendo, está desanimando, não tem força mais para buscar Deus, parou de se esforçar na presença de Deus. Querido, querida, Deus quer te renovar, Deus quer te fortalecer, Ele quer ver você o servindo e o buscando e se dedicando a Ele. Ele usa o profeta para dizer, eu sou convosco, eu estou com vocês, desde que saiu do Egito, eu estou no meio de vocês, eu estou junto, eu não desisto de vocês. Deus então usa o profeta para dizer, e usa o profeta para trazer uma palavra não só de ânimo e de encorajamento, mas uma palavra profética. Versículo 6, onde começamos a mensagem, porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado das nações. Está escrito desejado na tua Bíblia com letra maiúscula? Está escrito aí na tua Bíblia? Aqui não está falando de qualquer um. Aqui está se falando do Rei da Glória. Aqui está se falando do Todo-Poderoso. Aqui está se falando daquele que iria trazer a glória do Senhor. Aqui está se falando daquele que viria e com os próprios pés iria pisar naquela construção. Nos dias do Senhor Jesus, é nessa construção aqui que Ele vai entrar. É nessa construção que Ele vai entrar, que Ele vai ensinar por diversas vezes, que Ele vai operar milagres. Mas, além de uma construção, e é óbvio que nós temos que ter dedicação na casa do Senhor, porque ela é consagrada a Deus, ela é preparada para isso. Outro dia vi aqui testemunho de várias pessoas dizendo que estava em angústia, mas entrou por essas portas aqui e sentiu paz no coração. Alguns meses atrás, um rapaz, numa segunda-feira pela manhã, estava lá no Rodoanel indo trabalhar, o Espírito Santo falou com ele, estava enfrentando um monte de problema em casa, angústia, e o Espírito Santo colocou no coração dele, vai na igreja.
Mas ele pensou, mas é segunda de manhã, e o Espírito Santo vai, se tiver fechado, bate na porta. E ele veio. Quando chegou aqui, tinha aqui alguns obreiros, na segunda pela manhã, e ele entrou e disse que quando entrou sentiu a paz tão grande no coração, porque essa casa de oração é dedicada ao Senhor, é só para servir a Deus, é para adorar a Deus, é pregar a palavra de Deus, é louvar a Deus, não se faz outra coisa aqui dentro. E assim como ele, já vi testemunho de outros, falando exatamente isso, esse ambiente aqui é de paz, porque é consagrado ao Todo-Poderoso. Só que aqui o texto não está se falando tão somente a uma construção, a paredes, a um chão, a um teto, não se limita aqui a uma construção. O texto fala de algo maior, porque o próprio Senhor, o Todo-Poderoso, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Declare comigo: o meu corpo é a casa que a glória do Senhor vai se manifestar. É aqui dentro que o Rei da Glória quer fazer morada. É aqui dentro que o poder dele se manifesta. É aqui dentro que ele traz a paz que excede a todo entendimento. É aqui dentro que a glória dele é manifesta. Quem crê, diga glória a Deus. O desejado de todas as nações, e encherei essa casa de glória. Está sendo profetizado não só sobre aquele templo em que Jesus viria. Hoje, nos nossos dias, o nosso corpo é templo e morada do Senhor. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E do mesmo jeito que nesses dias de Ageu havia gente desanimada, triste, enfraquecida, enfrentando problemas, nos nossos dias não é diferente. Nós carecemos da glória de Deus. Nós precisamos do Rei da Glória enchendo nosso coração. Os inimigos estão aí e eles querem paralisar a nossa fé. O inimigo quer ver uma letargia espiritual, o povo de Deus parado, o povo de Deus cada um na sua casa, cada um cuidando dos seus afazeres, esquecendo de Deus, deixando a Deus. Aí a depressão vem. Aqui dentro tem algo vazio que só Deus preenche. Nada preenche, nenhuma distração, rede social, nada preenche o que tem aqui dentro. O vazio da alma. É somente o Rei da Glória. É somente o Príncipe da Paz. É somente o Todo-Poderoso. O inimigo dos nossos dias tem trabalhado para que cada um fique na sua casa, para que cada um deixe de lado. Eu sei que tem gente que gostaria de vir e não pode, mas tem gente que pode e não vem porque não quer. Vivemos em dias em que o medo está generalizado. Tem gente que tem fé para ir no shopping, e os shoppings estão lotados. Outro dia eu fui no shopping, num sábado com a minha esposa, tem acho que umas 2 semanas. Fiquei lá, acho poucos minutos, já fui embora. Estava assim, ó, entupido. Shopping Tamboré, bem aqui perto. Todo mundo conhece. E ó que o shopping é grande. Lotado. Eu falei para minha esposa, vamos embora. Está lotado. Tem muita gente por aí que se ocupa de tantos outros afazeres e não se preocupa. A minha casa espiritual tem que estar cheia da glória do Todo-Poderoso. Tem tanta gente vazia. Quando o vazio bate, a depressão bate, a angústia bate, joga no chão, esmurece, desanima. Querido, querida, o Rei da Glória vai te encher, a glória dele vai se manifestar, a paz que excede a todo entendimento vai te encher. É só ele que tem para dar. Isaías 26, livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3, está escrito assim: Tu conservarás em paz, Isaías 26, 3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O Senhor conserva em paz. Conserva quem? Aquele que a mente está firme no Senhor, aquele que se volta para Deus, aquele que confia nele, aquele que crê, aquele que espera, aquele que confia nele. O Senhor Jesus é o príncipe da paz. Vamos lá no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo de número 14. João 14, versículo 23.
O Senhor Jesus é o desejado das nações. João 14, 23, está escrito assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Ele quer manifestar a glória dele na tua vida. Versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que tem de gente com o coração turbado, preocupado, o que tem de gente em que o medo está dominando, a angústia, a ansiedade bateu. Querido, querida, o príncipe da paz tem paz para você. O rei da glória quer encher o teu coração com a glória dele, com a presença dele, com o poder dele. E o que ele espera de nós é que nos esforcemos, é que o busquemos, é que o sirvamos, é que desejemos a glória dele com todo o nosso coração. Porque assim fazendo, ele coloca o inimigo por terra, ele coloca as dificuldades por terra, ele abençoa, ele dá vitória, ele manifesta o poder dele. Quem crê, diga glória a Deus. Se coloque em pé, por gentileza. É tempo de nos esforçarmos. É tempo de batalharmos pela fé. É tempo de buscarmos mais. É tempo de nos enchermos da glória do Todo-Poderoso. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Temos que buscar, temos que nos encher, temos que abrir o coração para que o Rei da Glória entre e nos encha e nos revista. Pense agora, quais são as lutas que você tem enfrentado? Quais são os problemas? Quais são os inimigos que se levantaram? As dificuldades que têm trabalhado para a tua fé esmurecer, para você desistir, para você recuar. O Rei da Glória não quer que você desista, Ele quer que você se esforce, e Ele vai te fortalecer, e a glória dEle vai te encher, e a paz que excede a todo entendimento virá sobre o teu coração. E quando aplicamos ao coração a buscá-lo, a colocar o reino dEle em primeiro lugar nas nossas vidas, todas as demais coisas são acrescentadas. Então abra agora a tua boca e vá orando, vá falando com Ele, vá apresentando agora a tua vida, vá apresentando agora o teu coração, vá apresentando agora as lutas, os problemas que você tem enfrentado, vá agora orando. É hora de você abrir o coração, porque o Rei da Glória virá,